Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o abate de bovinos cresceu 3,4% em 2018, atingindo 31,90 milhões de cabeças. Foi a segunda alta consecutiva na série histórica anual, após 3 anos de queda. O abate de suínos aumentou 2,4% e atingiu um novo recorde, chegando a 44,20 milhões de cabeças. Já o abate de frangos caiu 2,5% em 2018, segunda queda consecutiva após o recorde anual de 2016, totalizando 5,70 bilhões de cabeças de frango. Em compensação, a produção de ovos de galinha foi de 3,60 bilhões de dúzias, representando um aumento de 8,6% em relação ao ano anterior, um recorde da série histórica iniciada em 1987. Para falar sobre esses assuntos, recebemos agora o analista de agronegócio do SBA, João Pedro Cuti Dias. Olá, João. Bom dia a todos vocês. Não, realmente os dados do IBGE referente ao ano passado, 2018, são bastante positivos do ponto de vista de produção. Ou seja, você teve um aumento real do abate de bovinos, 3,4%. Normalmente também houve um pequeno aumento do peso na carcaça, ou seja, houve uma maior oferta de carne bovina o ano passado. Você teve o mesmo, apesar dos problemas que houveram com a casa da greve dos caminhoneiros, que praticamente parou durante 15 dias o processo de abate no Brasil, em função da greve dos caminhoneiros, mas mesmo assim o número ainda foi bom. Ou seja, aqueles animais, aquela retenção de fêmeas que ocorreram em 2015, 2016, em função dos preços do bezerro bom, começa a aparecer no mercado, começa a entrar no mercado, e com isso você houve um aumento significativo na oferta de carne. A mesma coisa aconteceu com o suíno. O suíno, apesar dos problemas que o suíno tem no mercado interno brasileiro, o mercado um pouco retraído em função da crise financeira de todos nós brasileiros, em função da recessão do período Dilma e depois o fraco crescimento do PIB no governo Temer, o que aconteceu? Você começou no segundo semestre do ano passado, começou a melhorar em função da participação mais expressiva da China e de Hong Kong comprando carne suína brasileira, compensando o embargo dos russos, que tinham feito praticamente, ficaram mais de 12 meses sem comprar carne nossa aqui. O único setor que caiu bastante foi o frango. O frango sofreu de forma muito dura ano passado, seja com a greve dos caminhoneiros, se matou milhões de pintos em função de que não tinha condição de alojamento, seja a questão das operações da Polícia Federal, que fez um estrago na imagem brasileira lá fora, o embargo de mais de 20 plantas de frigorífico, na maior parte da BR Foods, que é a grande exportadora do Brasil. Isso tudo acabou impactando. Como o setor de frango, o ciclo é muito curto, nós temos um ciclo de pouco mais de 42 dias, o setor consegue administrar a oferta, ou seja, o mercado não está comprando ou a exportação não está andando, o que eles fazem? Alojam menos pinto, 42 dias depois dá um impacto na produção de carnes. Isso aconteceu com o frango. Nós chegávamos a alojar 570, 580 milhões de pintos, veio para 515, 520 milhões e aí aparece o abate caindo 2,5%. A exceção de todos esses alimentos proteicos é o ovo, por uma razão lógica, por duas razões básicas. A primeira razão é a questão de renda do brasileiro. A dona de casa chega no supermercado, ela precisa comprar carne, vê a carne, os preços próximos a 10, a 12, 14 reais da bovina, comprar o frango 7, 8 reais, aí ela vê uma caixa de ovos por 3,50, 4 reais. Ela dá uma olhadinha, são 12 ovos, se ela der 3 ovos por refeição, ela tem mistura para 4 dias. O que aconteceu com o ovo? Disparou o consumo de ovo. Associado a isso, você está vendo uma reabilitação do ovo por parte do nutricionista, por parte da classe médica. No passado havia uma pressão, não pode comer muito ovo por questão de colesterol, etc, etc. Hoje não, viram que isso aí não era verdadeiro, ou seja, o ovo é um excelente alimento proteico, um alimento muito bom para o ser humano, e está voltando o consumo de ovo a patamares melhores. Então o ovo foi exceção, 8,6. Olha, cresceu 8,6, um país que produz bilhões de dúzias de ovos, ovos é um avanço extremamente significativo.
Nós, brasileiros, nós temos uma vantagem muito grande em relação a qualquer outro país do mundo. Nós temos o básico, que é para a produção, ou seja, nós temos milho e farelo de soja. Milho e farelo de soja representa mais de 70% do custo de produção. Ou seja, nós podemos produzir alimentos proteicos, como carnes, como ovos, com um custo bastante competitivo. Lógico, nós temos um custo Brasil que nós temos que carregar nas costas a ineficiência do Estado, mas em termos na granja, nós estamos extremamente competitivos. Na questão do ovo, vai haver uma revolução na questão de manejo, ou seja, cada vez mais vai ter uma pressão por parte da mídia, por parte de redes de supermercados, por parte de redes de fast food, para comprar ovos, não de galinhas alojadas em gaiola, que o bem-estar animal bate muito contra isso, e sim para animais soltos em galpões ou em criação de outra maneira. Ou seja, vai haver uma mudança nos próximos anos, com certeza absoluta, no sistema de manejo. O senhor e a senhora que mexe com isso, era bom acompanhar de perto. Caso contrário, no futuro, você vai ter que, se for ovo de gaiola, com certeza haverá um deságio em relação a ovos de galinhas mantidas em outros sistemas de criação. As carnes todas estão sendo beneficiadas neste momento por uma demanda chinesa em função de um problema do chinês lá. A China teve um problema sério de peste suína africana. Já se fala no mercado que não vai ser pequena a quebra, vai ser uma quebra acima de 10%, ou seja, eles terão 5, 6 milhões de toneladas a menos de carne suína e com isso vai continuar a demanda, que é o grande fator de manutenção dos preços. Quando nós vimos aí preço do boi subindo, pelo menos em níveis, em plena safra, com oferta, com uma tendência de oferta maior e o preço estabilizado e subindo, graças à exportação. A exportação está sendo o grande válvula de escape para a produção de carnes no Brasil. Na terceira semana de março deste ano, a balança comercial registrou superávit de 1 bilhão 185 milhões de dólares. Resultados de exportações no valor de 4 bilhões 816 milhões de dólares de importações e 3 bilhões 631 milhões de dólares de importações, né? Vamos conferir agora como ficaram as exportações, né, relacionadas a esse período. E a gente volta com o nosso analista de agronegócios aqui, João Pedro Cuti Dias, para confirmar, para conversar com a gente, trazer mais informações sobre este superávit. Começamos então pela soja. A soja é o carro-chefe da economia brasileira, ou seja, nós estamos exportando mais de 532 mil toneladas dia. Isso representa quase 10 navios Panamax saindo dos portos brasileiros por dia, com soja com destino basicamente à China. A China é o grande comprador nosso. O acumulado está em 4 milhões 792, compare com relação ao mês passado, que lógico, fevereiro está começando a embalar o processo, agora não, agora já está firme a exportação, e comparando a março de 2018, 26%. Ou seja, se nós seguirmos nesse ritmo, a previsão é chegarmos próximo a 10 milhões de toneladas agora no mês de março, com as exportações. Mesmo com os problemas que estão ocorrendo no principal estado exportador nosso, que é o caso do Mato Grosso, em função da dificuldade de chegar a acessar a Miritituba, que trancou várias vezes a BR-163, as exportações continuam muito bem, obrigado, e a soja é o principal produto do Brasil, superando por larga margem o segundo produto, que é o petróleo. O Brasil hoje pode entrar na OPEP, já que o petróleo passa a ser já o segundo produto de exportação do Brasil. Vamos ao próximo gráfico, vamos ver lá, o próximo gráfico é o milho. O milho, há uma tendência natural, até uma certa exceção, as exportações continuarem firmes, se você comparar em relação ao ano passado, deu quase 57% a mais, porque os armazéns no Brasil, eles não estão nos portos, não estão normalmente preparados para receberem milho e soja. E outra coisa, a questão do frete, nesse momento sobe o frete rodoviário, a soja vale 360 dólares, o milho vale a metade, 180 dólares. O que acontece? O milho não tem condições de competir com a soja na disputa para levar até os portos. Então a tendência é que o milho, nesses próximos 2, 3 meses, ele fique restrito ao mercado interno. Ficando restrito ao mercado interno, vocês podem ter certeza que há uma queda de preço, já que há um estoque de passagem razoável do ano passado para esse ano,
começa a entrar a primeira safra no Paraná, em Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ou seja, o mercado fica um pouco travado e também há uma expectativa de uma boa segunda safra, já que o clima está ajudando nessa fase inicial da implantação das lavouras. Vamos entrar nas carnes então, para conversar rapidamente sobre elas. A carne suína, você começa a mostrar a melhoria do mercado do carne suína. Com 2.800 toneladas por dia, você vê uma comparação a março do ano passado de 20% a mais. Ou seja, nunca esqueçamos que o ano passado você tinha um problema do embargo dos russos e o russo era responsável por 30% das exportações de carne do Brasil. Ou seja, nesse momento nós estamos vendo o quê? Um retorno muito tímido dos russos no mercado, já que tem poucos frigoríficos habilitados para exportar para a Rússia, porém, estão voltando ao mercado. Mas grande parte disso, dessa melhoria da carne suína, deve-se ao quê? Deve-se à exportação para a China continental e para Hong Kong, aquela província mais ou menos independente dos chineses. Por quê? Por causa da peste suína africana, que complicou a situação de oferta interna de carne suína no maior mercado do mundo em termos de consumo de carne suína. A outra carne, vamos mostrar, deve ser carne bovina. Frango. Frango, o ano passado foi um desastre, né? Você teve toda aquelas confusão de embargos, etc. A exportação de frango caiu mais de 5%. Há uma recuperação de 19 mil toneladas média, não vai continuar nesses 9 mil até o fim do mês, mas que fique acima de 17, 18 mil toneladas, já é uma recuperação significativa do setor de frangos. O Brasil volta a disputar o primeiro lugar no mercado internacional, com o player que mais exporta. Os dois grandes clientes nossos, China e Arábia, estão comprando. O problema de questão religiosa na Arábia Saudita, creio que foi resolvido, os frigoríficos se habilitaram para seguir as normas halal para o abate de frangos, e a China precisando de mais carne para ocupar o espaço que vai faltar em função da peste suína africana, que deu um impacto extremamente negativo na produção de carne suína na China, e com isso ela está buscando mais carne de frango, mais carne bovina e carne suína de outros países para atender as demandas de carne dela. Por último, a carne de carne bovina, bom número, 7 mil toneladas dia, ou seja, nós estamos já com mais de 20% em relação ao ano passado, o acumulado é 62 mil. O Brasil é um país rico, se trabalha pouco, né? Esse mês de março vamos ter apenas 19 dias úteis, nós estamos falando em 130, 135 mil toneladas de carne de bovina exportada. Põe na sua conta. Se o mercado hoje está a um preço, se não é o ideal, pelo menos não cai, deve-se às exportações. Principalmente, hoje a China é campeã nas importações de carne brasileira, seja bovina, seja frango, seja suíno, e de soja nem se fala. Então, o Brasil tem que manter uma relação muito amistosa com os chineses. Nosso ministro das Relações Exteriores, ele pode até não gostar dos chineses, mas não devia estar falando toda hora contra os chineses, já que o chinês é o grande comprador de alimentos produzidos no Brasil e que sustenta o agronegócio brasileiro, que é o único setor da economia brasileira que está indo para frente, ao contrário dos demais setores que, infelizmente, foram castigados por essa praga lula-petismo que assolou o Brasil por 13 anos. E, nesse momento, que é um governo que se propõe a fazer as coisas sérias, nós precisamos de manter relações bastante estreitas com os chineses, já que há uma complementaridade entre as economias brasileira e chinesa. Eles dependem da gente no sentido de buscar alimentos, buscar energia, petróleo, e nós dependemos deles em vários setores, né, especialmente na questão eletrônica, placas fotovoltaicas, etc, etc. Brasil e China casam bem os dois. Não precisamos de ninguém para atrapalhar esse processo que ajuda e ajuda muito a sustentabilidade do senhor e da senhora que estão no campo, principalmente a sustentabilidade financeira.